noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus e nós optamos por uma abordagem de acordo com o conhecimento da doutrina espírita sobre esse assunto, porque nós conhecemos, da nossa infância, seja qual seja a nossa religião, a gente conhece muitas histórias do nascimento de Jesus, mas a doutrina nos dá uma visão espiritual da situação. Nós vamos tentar trazer aqui e vamos começar comentando o que o Espírito Emmanuel trouxe para nós no livro A Caminho da Luz, quando ele aborda a respeito da comunidade de espíritos puros. E eu vou ler o que está escrito no livro. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então ele quis dizer que Deus confiou o nosso sistema solar a uma comunidade de espíritos puros. E prossegue dizendo que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do planeta por 2 vezes. Então, 2 informações importantes aí. A primeira, que Jesus é membro de uma comunidade de espíritos puros. Quando a gente fala Jesus, é o nome do homem encarnado. Na verdade, nós estamos nos referindo a um espírito que alcançou um patamar de pureza que nós denominamos de Cristo. Então ele é um Cristo de Deus. Não quer dizer que é o único, mas é o que a gente conhece. Nós não conhecemos outro Cristo, mas certamente há vários Cristos. São os espíritos puros. E esse espírito crístico, que nós conhecemos com Jesus, esteve aqui nas proximidades do nosso planeta por 2 vezes. Uma antes do planeta ser formado. A primeira verificou-se quando o orbe se desprendia da nebulosa solar. Então, a Terra nem existia ainda. Primeira vez que esse Cristo Jesus veio aqui na nossa região. Então, para que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prenúncios da vida na matéria em ignição no planeta. Então, essa foi a primeira vez. Então, a primeira vez que o Espírito Cristo veio na nossa região foi para ser um dos, digamos assim, projetistas que idealizou o nosso planeta. É como se dessem para a gente um lote e nós vamos lá falar, nós vamos criar uma creche ali, vamos fazer uma escola, então vai ser assim, vai ser assado. Jesus, com essa massa que se desprendeu da nebulosa solar para formar o planeta Terra e receber os espíritos que são a humanidade, Seriam os principais alunos desse planeta, dessa escola. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Aí foi a vinda que nós estamos celebrando, do nascimento dele. A presença do Cristo Jesus encarnado na Terra. Então nós temos uma compreensão de que antes da formação do planeta, o Espírito que conhecemos como Jesus, que é o Cristo de Deus, já pertencia à comunidade de espíritos puros, ou seja, espíritos hiperevoluídos. E ao mesmo tempo nos esclarece, aqui vem algumas informações adicionais para a gente raciocinar. A questão 115 de O Livro dos Espíritos.
diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Então, revelação dos espíritos superiores. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Aí vem a pergunta: Jesus foi exceção ou ele também foi criado simples e ignorante? De acordo com a doutrina espírita, Jesus foi criado simples e ignorante como qualquer um de nós. Essa é uma diferença para outras compreensões religiosas, que veem em Jesus uma manifestação de Deus como se fosse um ser já superior desde sempre. E a doutrina espírita, ela vem trazer a informação que Jesus foi um bom aluno dessa escola de Deus. Agora, se nós formos pensar quanto tempo ele levou para sair da simplicidade, da pureza e chegar a Cristo, aí ainda não tem relógio, não tem calendário para a gente conseguir calcular, né? E adicionalmente, o próprio Jesus nos disse no Sermão do Monte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim anular a lei, mas cumprir. Mateus 5,17. Então não seria ele, o Filho de Deus, Jesus, que ia derrubar essa lei, de que foi criado simples e ignorante e chegou à evolução máxima. Ou seja, Jesus passou pelo mesmo caminho evolutivo que nós estamos passando. Agora, costuma-se dizer que ele foi nesse caminho em linha reta, ele foi acelerado, ele foi cumprindo a lei de Deus desde a base e chegou nesse patamar que ele chegou. Então Jesus não seria exceção à lei de Deus. Sendo assim, inferimos que também ele foi criado simples e ignorante, que evoluiu por esforço próprio até a condição de espírito puro. Então, não foi Deus que criou Jesus como sendo um Cristo. Foi o próprio ser lá, que a gente não sabe que nome que ele tinha, que evoluiu para alcançar o estado de Cristo e quando veio à Terra recebeu o nome de Jesus. Então, em certo momento da história da humanidade, recebeu de Deus a missão de conviver entre os homens a fim de ensinar o verdadeiro caminho para o Pai. Então, para nós no Espiritismo tem essa grande diferença, porque muitas religiões entendem que quando a gente morre, nós já encontramos Deus, nós já vemos Deus. E não é assim. No Espiritismo o ensinamento é outro. Quando nós desencarnamos, nós habitamos moradas por aí, espirituais. Mas essa visão, a compreensão de Deus, a aproximação nossa com o próprio Jesus, ela está muito distante ainda, porque a proximidade não é geográfica. Não é Jesus estar ali naquela sala, eu vou lá encontrar com ele. Não, a proximidade é vibracional, é por evolução moral. É assim que a gente aproxima dos espíritos mais evoluídos, não é? Então, disse que o nascimento de altas entidades espirituais no orbe, ou seja, qualquer ser muito avançado que for encarnar no planeta Terra, exige a mobilização de providências incomuns por parte de uma técnica transcendental. Ou seja, um espírito dessa categoria, ele não encarna na Terra assim, pimba, encarnei. Não, é feita toda uma preparação para poder receber esse indivíduo, né? Tem um autor, eu até não vou citar, mas eu vou dizer que tem um autor espiritual que diz que a encarnação de Jesus demorou 1000 anos de preparação para ele poder encarnar. Então tem essa informação, quer dizer, nós vamos entender por quê, com uma anotação que vem logo adiante. Mas aqui está dizendo que para esse ser muito evoluído encarnar, devem ser-lhe assegurados todos os recursos de defesa e assistência. Ele precisa receber isso, necessários para o êxito da sua descida vibratória, porque é um ser hiperangelical e que vai voltar para a matéria. Ele vai voltar para a carne. A carne é uma vibração completamente diferente do angelical. O angelical a gente imagina assim, como se fosse um etéreo, uma fumaça, né? Uma coisa assim que não se consegue tocar. Esse é um estado muito evoluído.
Então, para esse espírito retornar e, vamos dizer assim, se ligar na matéria, várias providências precisam ser tomadas. Então, no caso de Jesus, o plano de sua encarnação previu um clima espiritual de favorecimentos e divulgação de sua mensagem na esfera física. Tudo foi estudado para se realizar no tempo psicológico exato, visando o melhor aproveitamento espiritual da estada do Mestre junto à humanidade terrena. Não é à toa que Jesus encarnou entre os judeus, porque era um povo que já tinha compreensão, aceitação de que havia só um Deus. A maioria dos outros povos do planeta Terra eram pagãos, eram povos que acreditavam em divindades fantásticas. O vento era um deus, o sol era outro deus, o raio era outro deus, a chuva era outro deus. Isso dando exemplo aqui, né? Então, entre os egípcios, entre várias civilizações, vários deuses. Como é que ficaria, né, se vem um ser desse tão evoluído e encarna numa civilização que não tinha nem noção de um Deus único? Então Jesus veio, né? Ele encarnou na Terra, nesse meio, lá, nessa época. Isso tudo foi planejado, porque seria um momento psicologicamente adequado para ele deixar a mensagem dele, causar um impacto e ter uma receptividade maior, não é? Então ele não veio encarnar, não foi encarnar, por exemplo, numa tribo na selva amazônica, que já devia existir, ninguém conhecia, porque ali não ia fazer efeito nenhum. Ele tinha que deixar a mensagem onde houvessem pessoas com carências, né, morais, com carências de enfermidades físicas e morais. Então assim ele foi trazido à Terra dessa forma, e esse clima de favorecimento e divulgação, naturalmente, teve de contar com o quê? Com outras pessoas que encarnaram para ajudar, que antecederam Jesus, que de uma certa forma começaram a transmitir a mensagem de amor dele, antes dele chegar, para ele vir confirmar a coisa. Então, encarnaram-se com a devida antecedência espíritos amigos, fiéis cooperadores que empreenderam a propagação das ideias novas ou redentoras, recebidas de seu magnífico instrutor em favor da humanidade sofredora. Eram pescadores, camponeses, publicanos, ou seja, cobradores de impostos, como o caso de Mateus, criaturas rudes, incapazes de compreender o alcance de sua participação na obra de Jesus. Eles não tinham nem noção do que estavam fazendo. Eles estavam ajudando sem saber, né? Mas abdicaram dos seus bens, da própria família, a fim de sustentar a pregação messiânica. Então muitos se sacrificaram, muitos morreram, muitos foram humilhados, né? Foram maltratados para defender as ideias de Jesus antes de Jesus vir à Terra. Nós temos lá no preâmbulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? A introdução fala a respeito dos filósofos, né? Sócrates e Platão, que já trouxeram, antes da vinda de Jesus, já trouxeram as ideias cristãs que Jesus iria sedimentar depois. Então todo esse conjunto de pessoas que reencarnaram aqui e ali, já com esses ideais para poder favorecer o clima para a vinda de Jesus divulgar suas ideias. Então o homem da terra ainda não possui sensibilidade moral em condições de avaliar o imenso sacrifício e abnegação despendidos por Jesus para descer aos charcos do planeta. É aquilo que a gente estava falando, um ser super angelical, um espírito puro, tendo que se preparar para descer na terra, na matéria, e viver junto de quem? De pessoas. Se fosse aqui hoje com a gente, já seria gente muito ignorante. Naquela época lá, muito pior. Pessoas hiper ignorantes em vários sentidos, né? Em vários hábitos, em várias formas de se expressarem. Então essa frase aqui é muito interessante. São bem menores as lutas, angústias e tormentos do pecador, no sentido de
purificar-se até subir às esferas da angelitude, ante o martírio do anjo que renuncia às venturas celestiais dos mundos divinos para descer ao abismo pantanoso dos mundos materiais, como sucedeu a Jesus. É muito mais fácil a gente estar no lodo, no charco, e depois chegar em casa, subir uma escadaria, chega em casa, toma um banho, passa um shampoo, um sabão perfumado, tal, e estamos limpinhos, estamos lá no campo angelical. É muito mais fácil fazer esse movimento do que o contrário. Eu estar lá limpinho, todo arrumadinho, e aí eu tenho que descer lá no charco para cuidar de criaturas ignorantes. Esse é o movimento que Jesus fez, né? O Cristo fez, cumprindo a missão que Deus designou para ele e fazendo com total amor, né? Que não foi com nenhum peso, não, foi com amor. É bem mais cômodo despojarmos dos trajes enlameados e tomarmos um banho refrescante do que vestirmos roupas pesadas e descermos a um fosso de lodo repulsivo e infeccionado, onde se debatem criaturas necessitadas de nosso auxílio. A humanidade desconhecia o Cristo e sua missão, mas em certo momento, no Velho Testamento, encontramos algumas profecias que anunciam o advento de Jesus. Eu trouxe uma, que está em Zacarias 9, 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e anunciará a paz aos gentios, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. O que significa isso? Que já haviam médiuns nessa época, antes de Jesus, que já estavam captando esse pensamento, né, do plano superior, já estavam percebendo, né, uma espécie de premonição. Então a história da humanidade terrestre está dividida em dois grandes períodos, né, antes e depois do Cristo, indicativos de que com Jesus o ser humano inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Então Jesus trouxe a referência certa. Vocês querem o reino de Deus? Querem evoluir? Então é para agir assim, 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 assado. Na verdade, a principal missão de Jesus foi ensinar a humanidade o que fazer para conquistar o reino de Deus. E o que é reino de Deus? Reino de Deus não é lugar, é um estado evolutivo. O reino de Deus é alcançar a pureza espiritual, porque ficou registrado em Lucas, né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de vós. Os episódios dos primeiros anos de Jesus na terra foram descritos por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Eu fiz aqui um resumo do que cada um aborda. Por exemplo, Mateus descreve a revelação a José, brevemente fala sobre o nascimento, a genealogia de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes e o regresso do Egito. Isso é Mateus. Lucas é muito mais detalhista. Ele descreve a questão de Zacarias e Isabel, prima de Maria, a predição do nascimento de João Batista, o anúncio a Maria dado pelo anjo Gabriel, a visita de Maria a Isabel, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, que ele tem uma êxtase mediúnica e solta um cântico lá, ele fica cego muito tempo, né? Por um período. O nascimento de Jesus, o anúncio dos pastores, a visita dos pastores, a circuncisão de Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, o cântico de Simeão e a presença de Jesus menino entre os doutores de Jerusalém. Tudo isso foi descrito por Lucas. Foi um historiador para nós que deixou esse registro, muitos deles passados por Maria, com quem ele conviveu depois que Jesus desencarnou. O Evangelho de Lucas, que era médico e discípulo de Paulo de Tarso, então, quando fala assim, Lucas era médico, apenas ajuda a gente a entender que ele era uma pessoa mais metódica para escrever, ele era mais organizado. O Evangelho de Lucas é muito bem organizado. Então é o mais organizado, mais detalhado com relação aos episódios do nascimento de Jesus. Ele traça a biografia de Maria e explora a infância de Jesus com mais detalhes.
Então Lucas, no primeiro capítulo, ele já começa a descrever, no 6º mês foi enviado por parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Que cidade era essa? Era nada, era uma cidade que não tinha representatividade nenhuma, ninguém conhecia Nazaré. Não era como Jerusalém, Jericó, Cafarnaum, cidades que a gente tem assim, que tem mais impacto, porque tinha muito trânsito, muito cobrança de impostos e tal. Então Nazaré não era nada, né? E anjo aqui é no sentido de ser um mensageiro. Quando fala anjo, a gente tem que entender a função de um anjo, é de ser um mensageiro. Então o Gabriel, ele fala que um anjo fez uma comunicação a Maria, e ela ocorre 6 meses após a concepção de Isabel. Então a prima estava grávida de 6 meses, depois vem o anjo Gabriel, que aliás foi o mesmo anjo que avisou Zacarias que a esposa dele ia ficar grávida, Isabel, né? E o Zacarias, se eu puder fazer uma brincadeira aqui, né, como mineiro, só faltou virar para o anjo e falar assim: truco, como é que ela vai ficar grávida se ela já está velha, não sei o quê, não foi? Pois é, né? Para Deus nada é impossível. Então ela engravidou. No entanto, o fato não mais ocorre em Jerusalém, numa cidadezinha desconhecida, Nazaré, onde morava uma mocinha que estava noiva. O alto plano superior escolheu Maria, teve uma estratégia para escolher Maria, né? Para a sua missão de mãe de Jesus, por tratar-se de um espírito de absoluta humildade, terno, resignado, que não iria interferir com a missão de Jesus. Porque se fosse uma mãe brava, se fosse uma mãe autoritária, podia interferir com Jesus enquanto ele estivesse numa idade que ele precisava de orientação, né, de criança, né? Então, apesar que era um espírito muito evoluído, ela poderia atrapalhar muitas coisas da missão dele. Então, ela seria uma mãe amorosa, paciente, sem exigências autoritárias dos caprichos pessoais, deixando manifestar seus pensamentos em toda a sua espontaneidade original. Então, é aquela mãe que aceitava tudo que o filho estava trazendo de novidade ali, né? Porque ele foi lá entre os doutores para ensinar. Um menino de 12 anos, falando com os doutores lá da religião, ele poderia ser afetado na infância por uma influência materna demasiadamente viril, dominadora, egocêntrica. Então Lucas frisa com insistência que Maria não estava casada, era noiva. Noiva tinha o sentido de estar prometida. Era um status que equivalia à casada, só não coabitava ainda, mas já era prometida. O anjo disse-lhe: alegra-te altamente favorecida. Isso é importante a gente entender essa mensagem. O anjo Gabriel falando para Maria: alegra-te altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que salvação seria essa. Ó altamente favorecida significa ó perfeitíssima, ó cheia de graça, que é usado na Vulgata. A Vulgata é a tradução do Evangelho, que o original é grego para o latim, foi usado pela Igreja Católica. Ó cheia de graça, né? Que a gente vê, a Maria cheia de graça, essa é a tradução da Vulgata. Indica a posse permanente da graça, da perfeição, da beleza, tanto física quanto moral. Então o próprio anjo já chegou declamando para ela nesses adjetivos, que ela era altamente favorecida e era cheia de graça. O Senhor está contigo. Isso era um fato conhecido pelo anjo. O Senhor está contigo. Você está grávida do Senhor, é o que ele está falando. O Senhor é convosco. Não era um simples desejo do anjo, não, era um fato, né? Maria perturba-se com aquele elogio inesperado por parte de um estranho, mas é a voz íntima dizendo assim: alegra-te, filha de Deus, és altamente favorecida pela divindade, pois Deus habita em ti. Não é? Palavras transmitidas pela mente com imensa alegria e constatação que soam silenciosas no coração. Então é uma mensagem como se ela tivesse recebido isso intimamente, esse elogio, esse voto de confiança. E o anjo prossegue:
Não temas, Maria, pois conquistaste a benevolência da parte de Deus. Conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Aqui são as construções das tradições judaicas, e mostrando que Jesus ia superar tudo isso, superar toda essa igreja judaica, com todos esses patriarcas judaicos, isso tudo ia ficar para trás, porque o que ia reinar era Jesus, né? Coisas que os judeus até hoje não aceitam, eles não aceitam Jesus. Então, quando diz conquistou a benevolência de Deus, significa não se trata de recompensa, mas de uma sintonia natural da criatura que lhe possibilita receber as missões divinas dadas a todos indistintamente. Então, todos nós recebemos as emissões divinas, angelicais, todos nós recebemos isso, só que nós não estamos sintonizados. Então, bate e volta. É a mesma coisa, tem uma rádio, aqui está transmitindo, a rádio Tatiaia está transmitindo as ondas dela, né? Se eu não tiver aqui um receptor que capte a frequência da rádio Tatiaia, não vou ouvir nada, não é isso? É a mesma coisa com essa relação entre as emanações do mais alto para nós. Aqueles que se preparam e sintonizam com as coisas mais divinas, compreendem a mensagem, porque ela vem assim, pelo íntimo, né? Então, é uma sintonia que é obtida pelo que a criatura é, e não pelo que ela sabe, não pelo que ela faz. É preciso ser evoluído para poder receber essa sintonia. Sendo conseguida essa sintonia, a criatura pode conceber em seu ventre. Isso é uma forma figurada, né, de dizer, receber em seu coração um filho, que é a sua salvação. Muito bem. Então, ao nascer, a criança aparece, a criança é vista, ela é tocada, ela é sentida, embora não tenha começado a existir nesse momento, pois seu corpo já existia. Então, às vezes, o que ele está querendo dizer? É um simbolismo. Nós temos uma pessoa que está grávida, está em gestação, está um filho vindo ali, mas é como se o filho não existisse, porque nós ainda não vimos, não está sendo tocado. Ele não está representado, mas ele já existe. Então é nesse sentido, né? De que esse filho já existe mesmo antes dele aparecer. E assim também é o nascimento de Jesus. O que é o nascimento de Jesus? Consiste na verificação de nossa parte que ele existe. Não tem um simbolismo aí? Então, na verdade, Jesus, ele nasce no coração a partir do momento que eu aceito, que eu percebo essa concepção dele como sendo alguém especial, alguém superior. Aí Jesus nasceu para mim. Então é interessante esse ciclo do Natal, porque na verdade nós revivemos esse nascimento de Jesus. Claro, a gente tem lá o presépio dentro de casa, né? Tem a manjedoura, os animaizinhos, tem lá o Jesus pequenininho, tem os pastores chegando, tudo isso é uma representação do que aconteceu fisicamente. Mas em termos ideológicos, em termos simbólicos, o nascimento de Jesus, ele é repetido todo ano para a gente lembrar que nós trazemos Jesus para a nossa realidade através do nosso pensamento, através do nosso coração. Assim que Jesus nasce. E ele nasce todo ano, principalmente nessa época que nós damos um valor maior para isso, né? Mas para aqueles que têm o hábito da oração, o hábito, né, dessa ligação com o mais alto, Jesus nasce todo dia, ele está presente na nossa vida todo dia, né? Então, como um Cristo interno, o que seria um Cristo interno? É uma força divina que habita em tudo, é uma força que existe no nosso espírito e em qualquer outro ser. Ele já existia dentro de nós, mas ainda oculto e não sentido. Para muitas pessoas, Jesus ainda não nasceu, porque elas têm que se ligar nisso mental e emocionalmente, e não apenas na cerimônia, né? A gente sabe que países muito desenvolvidos comemoram o Natal muito com as festividades, né?
a importância é só a festividade, é o enfeite, é o presente, é o consumo de alimentos, né? Aquelas mesas lautas, isso que é o Natal. Mas nós somos convidados a pensar no Natal como esse nascimento do Espírito de Jesus em nós, a presença e o respeito que a gente precisa ter por esse Espírito em nosso coração. Aí é o nascimento de Jesus, é o verdadeiro Natal, né? Então, ao revelar-se, torna-se sensível, nós dizemos que ele nasceu, isto é, ele se manifestou. Seu reino não terá fim, ou seja, seu reino será futuro. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso, uma vez que eu não conheço o homem? Respondeu o anjo: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo Filho de Deus. Para muitos e para muitas instituições, a questão desse nascimento casto de Jesus, a virgindade de Maria, isso tem uma grande importância. Então, o que nós temos a dizer sobre isso, nossa humilde opinião, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, não vemos nenhuma dificuldade do plano superior promover a gestação de uma mulher sem ela ter tido contato com nenhum homem. Porque as curas, as coisas que Jesus fez à distância, vai dizer que não é capaz de pegar, vamos supor, um espermatozoide e lá colocar dentro do útero de uma mulher, né? Ele ter lá o cruzamento, né, dos gametas e tal, ela ficar grávida. Então a gente entende que isso é possível. Da mesma forma, nós entendemos que essa defesa da virgindade de Maria não tem a menor importância, porque isso é uma tentativa de colocar o sexo como sendo uma coisa pecaminosa, uma coisa errada, impura, e não é. E não é, na verdade. O que é pecaminoso e impuro é o pensamento que está associado. Mas aqui nós vamos entender, e nós vamos ver mais adiante, que o virginal aí está mais ligado a um contato de Maria com o mais alto, sem interferência do homem. E essa aqui é a ideia do virginal, essa concepção que não houve interferência de ninguém. Isabel, tua parenta, também concebeu um filho na velhice, já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, seu anjo falando, porque vindo de Deus nada é impossível. Aí vem a grande frase de Maria, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Qual que é a reação dela? Olha, o mesmo anjo foi lá falar com Zacarias que a esposa dele estava grávida, e ele duvidou, mas como que é isso? Ela é de idade, como é que ela vai estar, né? E ela era estéril. E era estéril, ainda tem isso. Agora Maria, ela se submete com máxima humildade, sem condições, ela fala, eis aqui a escrava do Senhor, sem nenhum questionamento, isso é humildade máxima. Por isso Maria foi escolhida, porque ela já tinha essa condição espiritual, né, da humildade, né? Então, embora sendo a causa de tudo, Deus é a humildade máxima. Jamais se mostra, jamais assina suas obras, jamais pede retribuição de nenhum dos benefícios prestados. E sua vida toda se resume em servir a todos, dando tudo de graça, sem distinção alguma de pessoas. Por isso, quando a criatura atinge o grau de perfeita humildade, encontra Deus em si por sintonia vibratória e passa a viver um com Deus. Eis a grande porta para encontrar com Deus, humildade. Quem ainda não alcançou, como nós que estamos falando aqui, vai ter muita dificuldade de chegar nesse patamar, porque a gente, só por esse caminho do servir, né, esse caminho da humildade plena, que é possível alcançar Deus de fato. Então isso mesmo ocorreu com Maria. No momento em que ela se conformou plenamente com a vontade do Pai, aniquilando sua vontade pequenina, sua personalidade, nesse momento concebeu Jesus, encontrou dentro de si, ou seja, no coração, o Filho de Deus, que nasceu virginalmente, sem obra nem intervenção de homem, ou seja, sem conotação física. Então, é mais um estado mental e emocional de Maria, essa concepção de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, encontramos a informação de que o mesmo anjo apareceu a José em sonho, para anunciar do que se tratava a gravidez de Maria.
explicou para o José, ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo do pecado deles, né? É o que está em Mateus. No capítulo 2 de Lucas, inicia-se uma narrativa de que José e Maria, com ela grávida, para atender a convocação do imperador César Augusto a um recenseamento, se deslocaram de Nazaré para Belém. Então o que vai acontecer no meio do caminho? Ela vai dar à luz a Jesus no meio do caminho, quando eles estavam indo fazer um recenseamento. Então olha onde que Jesus foi nascer. Não foi numa cidade específica, não foi em berço de ouro, não arrumaram nenhuma estalagem. Onde é que eles nasceram? Na manjedoura, que era um cercado para animais. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz, e teve o filho primogênito, Jesus. Enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Então o nascimento aconteceu num ambiente de pobreza franciscana, uma casa paupérrima. Hospedaria era um abrigo rústico para viajantes. O termo manjedoura refere-se ao estábulo interno da habitação, onde no rigor do inverno se guardavam os animais. E aí vem aqui as notícias dos pastores, né? Eu não vou ler esse trecho, porque ele é um pouco longo, mas eu vou chegar aqui nesse ponto. Quando lá embaixo, né, de repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo, como se os anjos estivessem cantando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas a gente aprendeu lá do Evangelho, quando o doutor da lei pergunta qual o maior mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito, esse é o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o grande mandamento da lei, né? Amar a Deus, que é igual a amar o próximo, que é igual a amar a si mesmo. Então aqui a gente já tem lá desde o começo do Evangelho, com esse cântico aqui dos anjos, da milícia celeste, essa lei de Deus representada. Ó, amar a Deus, glória a Deus. Amar o próximo, aos homens de boa vontade, ou boa vontade para com os homens. E paz na terra, o amar a si mesmo. Porque a paz na terra é de acordo com o nosso íntimo. Se a gente estiver em paz, a terra vai ficar em paz. Se nós não estivermos em paz, não vai ter paz na terra, não. Vamos ver o que Emmanuel fala. Ó. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Então, Emmanuel resume o glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens e paz na terra. Está aqui, ó, nas palavras de Emmanuel. Eu acho que eu vou ler do Pedro de Camargo primeiro, para a gente respeitar o horário, que ela é maior e ela é muito interessante. Ela diz assim: Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Então é esse Cristo interno que a gente tem que fazer acontecer, fazer ele nascer em nós. Invoquemos, em abandono de nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Então o que ele vai fazer? O Pedro de Camargo ele vai começar a citar aqui algumas figuras do Evangelho. Como é que elas veriam Jesus? Então olha só, se perguntar para o Paulo de Tarso, onde e quando Jesus nasceu, ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, o Cristo é que vive em mim. A visão do Paulo. A visão do Paulo
Quando é que Jesus nasceu? A visão do Paulo foi lá a hora que ele despertou, não é? Para ele. Se perguntar a Madalena, quando nasceu Jesus, ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Porque a Madalena não era prostituta, mas ela era uma mulher que aproveitava a vida, bem relacionada, frequentava as rodas da sociedade, tinha os vícios dela, né? Ela se sentiu tocada pela mensagem de Jesus e ali Jesus nasceu para ela. Aí que está. O nascimento não é lá com a Maria, não, foi no coração dela. Se for ouvir Pedro, ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Não é? Não diz lá, e Pedro, caindo em si, começou a chorar. Não é assim que está? Quando ele ouve o galo pela terceira vez, e Pedro, caindo em si, começou a chorar. É a hora que a gente desperta, fala: opa, peraí, o galo cantou, Jesus tinha avisado para ele. Aí ele se sentiu tocado. A partir daquele momento ele falou: nossa, agora que eu entendi a mensagem, né? Agora que Jesus nasceu no meu coração. Chamemos a baila João Evangelista e peçamos no diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu num dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. A visão de João Batista. E Zaqueu, publicano, cobrador de impostos. E eis que o testemunho de Zaqueu. Jesus nasceu em Jericó, que era um grande centro de onde se recolhia os impostos, né? Numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, o sicômoro, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. E eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu lar. Então esse símbolo, esse movimento do Zaqueu subir ao sicômoro, subir na árvore, é um movimento simbólico de que só quando a gente consegue se elevar é que a gente percebe a divindade. Se ele ficasse lá no sopé da árvore, ele não ia perceber. Então isso é um simbolismo, essa elevação que nós precisamos ter para conseguir ver Jesus, né? E Tomé, quando e onde nasceu o Mestre? Ele por certo retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Tomé testemunhou a materialização de Jesus depois, né? Então ele quis tocar nas feridas de Jesus, aí ali que ele compreendeu mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é que tem que pedir licença para Jesus para ir até Deus, não. É porque só compreendendo a mensagem dele é que a gente consegue chegar até Deus. Eis a questão. E vamos apelar para Dimas, o bom ladrão. Ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura, que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães
converteu no berço redentor do mundo. Ou seja, para todos nós, Jesus vai nascer nesse momento em que o nosso sentimento se vê revirado, tocado, sentido pela presença, pelo ensinamento dele. Isso que é o nascimento de Jesus. Podemos, claro, fazer as nossas festividades natalinas com a família, junto com os amigos, com as pessoas queridas. Essa confraternização é importante, mas não devemos esquecer do movimento íntimo nosso com Jesus. É aí que Jesus precisa nascer e despertar em nós.